câmera, viu? Para ficar aí. Para ficar pronto. Pode começar, Bia. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Como a Ilse falou, meu nome é Francisco Tiardi, eu sou ex-aluno aí do Raimundo Nogueira do Couto, e hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre o que é uma feira de ciências, certo? E eu gostaria da participação de vocês, viu? Certo? Beleza. Boa tarde. Eu vou apresentar aqui minha tela. Estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Certo. Vamos lá. Oi, Ailson. Espera aí, que a internet... Eu vou desligar a câmera aqui. Vou desligar a câmera porque a internet está muito instável. Ok. Pronto. Vamos lá. Feira de ciência. Inicialmente, o que é metodologia científica? Bom, metodologia científica é um termo usado para designar quando você quer saber algo ou pesquisar sobre algo. Digamos que você tenha algo que você tenha curiosidade de saber, ou algo que você necessite fazer algo em relação. Então, qual o melhor método que você faz? O melhor método que você faz é utilizando a metodologia científica. Mas no que consiste a metodologia científica? Bom, inicialmente, ela parte de um problema, uma pergunta. Se você observa um problema, isso daqui eu gostaria de mudar, eu gostaria que mudasse. Ou então uma pergunta, por que isso acontece? Como isso funciona? A partir dessa pergunta ou desse problema, vem o questionamento. Você vai se questionar sobre como você pode melhorar aquele problema ou sobre como você pode responder aquela sua pergunta. Essa é a segunda fase, é o questionamento. Aí depois, quando você levantar seu questionamento, você levanta uma hipótese sobre como resolver isso, como responder esse seu próprio questionamento. Após a hipótese, você vai testar se sua hipótese é verdadeira. É exatamente nisso que consiste a metodologia científica. É você utilizar de aparato científico e testar se sua hipótese é verdadeira. Após o experimento, você faz uma análise e logo após você obtém um resultado que vai confirmar ou não a sua hipótese inicial. Eu vou falar um pouco sobre o experimento de Pasteur. Inicialmente, eles tinham dúvidas sobre o desenvolvimento de micro-organismos em carnes, porque eles se desenvolviam em carnes e eles levantavam o questionamento. Será que os seres vivos eles surgem espontaneamente? Tipo, a carne está ali e eles surgem do nada? Ou será que eles surgem de algo? Esse foi o questionamento levantado. Logo após, o pastor ele fez uma hipótese. A hipótese dele consiste em quê? Ele diz que não. Ele se desenvolve apenas a partir de outros seres vivos. Essa foi a hipótese levantada por ele. E agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai realizar um experimento para analisar se a hipótese dele é condizente. Esse foi o experimento feito por Pasteur. Ele colocou um líquido nutritivo, ou seja, um ambiente em que os micro-organismos eles pudessem se desenvolver dentro de um frasco de pescoço longo, certo? Em seguida, ele pegou o gargalo desse frasco e alongou, fazendo com que, vocês veem aqui o gargalo alongado, isso dificulta a passagem do ar, que, de acordo com ele, esses micro-organismos, eles eram derivados do ar, de já micro-organismos presentes no ar e que entravam em contato com o líquido. E ele, então, colocou esse gargalo para impedir a entrada de ar, certo? E, então, ele ferveu. Ele ferveu isso aqui, para caso tivesse algum micro-organismo lá, ele fosse eliminado.
Logo ele deixou por um tempo esse frasco lá, e ele observou que não surgiu nenhum micro-organismo nesse frasco. E quando ele abriu o gargalo aqui e deixou ele em contato com o ar, os micro-organismos eles se desenvolveram no frasco. Então, o que foi que ele concluiu com esse experimento? Ele concluiu que os seres vivos eles não surgem espontaneamente. Você viu que, como a passagem de ar ela estava impedida aqui, os micro-organismos eles não surgiram. Ou seja, eles não surgem do nada. Eles são oriundos de outros seres vivos que estavam presentes no ar, onde, quando o líquido aqui dentro entrava em contato com ar, esses micro-organismos entravam em contato com o líquido e se proliferavam. Foi exatamente isso que ele concluiu. Esse é um exemplo muito clássico da metodologia científica. Você viu que aqui ele viu um problema, uma pergunta, aqui ele levantou um questionamento, criou uma hipótese sobre esse questionamento, realizou um experimento e comprovou sua hipótese. Exatamente isso que consiste na metodologia científica. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Deu. Pode perguntar, pessoal, se tem alguma dúvida. Fique à vontade. Fique à vontade. Eu falei rápido demais? Não. Tá de boa, deu pra entender. Certo, então vou passar Arlen. Passar para o próximo. Arlen. No Oi. caso da conclusão do trabalho, sempre vai comprovar a hipótese ou não? Pode, assim, chegar ao resultado e não comprovar. Como eu não ouvi a pergunta? Sempre vai, no caso aí, comprovar a hipótese, não? Não é isso? A hipótese foi comprovada. Né? Exatamente. O principal. Pode existir alguma possibilidade de a hipótese não ser comprovada e o resultado não foi conforme a hipótese? Isso. Com certeza, professor. Lembrando que o nosso principal objetivo, utilizando a metodologia científica, não é comprovar nossa hipótese, é nós testarmos ela. Nós não estamos querendo, em primeira mão, comprovar uma ideia nossa, nós estamos querendo testar se ela é verdadeira ou não. Tenham sempre em mente isso, que a metodologia científica ela serve para testar e não para comprovar. Se o resultado dele não fosse condizente com a hipótese dele, estaria ótimo do mesmo jeito. Seria uma pesquisa científica. Beleza. Certo? Ok. Sempre tenham em mente isso, porque geralmente o que acontece é quando você levanta uma hipótese e sua hipótese é negada, você fica frustrado, ou então você desiste da pesquisa, e tem até gente que chega a burlar os resultados para conseguir a hipótese inicial. Só que lembre-se que o nosso principal objetivo é testar, certo? Ok. Passar para o próximo. Tempestade de ideias. Como eu disse a vocês, o primeiro passo da metodologia científica é você se questionar sobre um problema, ou fazer uma pergunta. Então, vamos lá, agora eu quero a participação de vocês. Eu quero que vocês pensem sobre algum problema no meio escolar. Qualquer coisa, um problema, ou se você tem um questionamento sobre algo, como funciona, ou algo que você veja que falta e sinta necessidade. Vamos lá, pessoal, pensa aí no problema. A falta de estrutura nas escolas, por exemplo, algumas coisas quebradas, janelas quebradas, portas com defeito, até mesmo ventiladores quebrados. Ótimo. E só que, neste caso, o problema que nós estamos tentando abordar é de cunho científico. É uma situação, como se for, é uma pergunta, não sobre... nesse caso aí, você se perguntaria como
como se pode melhorar isso? Qual é a solução? E aí, o que você acha? Quem foi que tinha falado? Foi Yuri Borges. Yuri, dá para você repetir aí o Peraí, seu, me ligaram, a sua eu não escutei pergunta? não o que ele falou. Me ligaram, eu não escutei o que ele falou, não. Dá para você repetir a sua pergunta, Yuri? Sobre a falta de estrutura nas escolas, como coisas quebradas e, sei lá, ventiladores quebrados, mesas Exatamente. quebradas. É um ponto inicial. Aí, a partir daí, você vai perguntar como que isso pode ser melhorado. Ou se, então, você pode se perguntar ainda qual é a causa disso, o que leva a isso, certo? E aí, qual é a sua hipótese? Obviamente, dinheiro que iria para a escola vai para outras pessoas, quanto também os alunos. Alguns alunos acabam quebrando as coisas das escolas. Ótimo. Aí, a partir disso, nós levantamos um questionamento e nós procuramos uma hipótese, e agora nós vamos ver como nós podemos aplicar algo em relação a isso. O que nós podemos desenvolver, sabe? E aí, o que você propõe? Uma possível solução, Yuri. Sei lá. Haver punições para alunos que quebrarem alguma coisa. Pensa um pouco. Eu não sei, eu não sei. Para mim, você falou em investimento, sei lá, não? De parte do governante, alguma coisa assim, você falou? Foi, Yuri? Ou eu... O que cabe a você depois é você verificar se isso realmente funciona, certo? Se verificar se essa sua hipótese ela é verdadeira, certo? Será que colocando, por exemplo, o ventilador quebrado, né? Se colocando todo mês o ventilador novo, vai resolver? Será? Acho que acabaria acha, sendo um Yuri? custo muito alto. Colocando Acho que novo, acaba- nossa, Porque, tipo, não existe só uma escola. É digamos que exista, sei lá, 100 escolas aqui em Mossoró. Acho que tem, eu não sei. Mas digamos que tenha 100. Cada uma tenha 12 salas. Se for trocar de ventilador a cada mês, em um mês já gasta. Caraca, Exatamente. Acabaria sendo um Então, gasto aí muito nós alto. já... Certo? E aí, então, aí nós já partimos de outro ponto inicial. Será qual é a causa disso? Se a gente parar para pensar qual é a causa desses ventiladores quebrados. Aí a gente vai e cria uma hipótese. São os alunos que denigrem a escola. A gente vai verificar, analisar se isso é verdade. Aí você vai pensar em como experimentar isso, sabe? Será que se eu fizer isso, os alunos vão parar ou vão reduzir? E isso são experimentos que você vai fazendo, ou até pesquisa, para verificar se sua hipótese é verdadeira e se no final o problema foi solucionado ou não. Certo? Entendi. Maria Cecília levantou a mão. Maria Cecília? Foi. A minha dúvida é assim. Eu não sei se ela é meio estranha, mas assim, se tem um vírus, e um vírus ele sempre fica evoluindo, e a pessoa acha tipo uma cura pro vírus, entendeu? Mas quando acha a cura, o vírus ele já tá em outro estado. Não tem como achar uma cura que tipo acabe com o vírus por completo? Por que, Cecília? Micro-organismos, eles têm uma tática de sobrevivência muito, muito forte. Primeiro que a gente não consegue visualizar eles para poder combater. E também eles se proliferam muito rápido. Então, se nós tivéssemos uma solução para o vírus que nós não tem como matar um vírus porque ele não tem vida, certo?
Mas se a gente tivesse uma solução local, essa solução ela teria que ser aplicada em âmbito mundial, se, no caso, fosse uma pandemia ou se fosse uma epidemia no âmbito nacional, porque pouco adianta nós termos uma solução local, sendo que esse vírus vai se proliferar. Entende? Entendi. Certo. Ó, eu levantei tive uma outra ideia aqui no âmbito escolar e eu quero que vocês me ajudem. Como o ambiente ali das plantas lá no entorno da escola favorece no ambiente. Sabe aquelas plantas de Fátima? Uhum. Tô ligado. Pronto, e aí? Eu quero a opinião de vocês. Ajuda com a questão da respiração? Certo. Aí o que é que vai? Isso é uma hipótese. Aí o que é que você vai fazer? Você vai propor um experimento. Qual experimento você diria que nós poderíamos utilizar para analisar isso? Está bem relacionado com o ventilador, né? A questão do calor e as plantas, né? Se aumentar, melhorar aí a arborização, né? Tem alguma coisa a ver, né? Uma relação, né? Tem sim, exatamente. Então, eu não sei se foi o Yuri, acho que foi o Yuri, ele falou que melhoraria na respiração, na qualidade do ar. Então, o que nós poderíamos fazer era analisar se a qualidade do ar realmente melhora na presença das plantas ou não, ou fora da presença das plantas. Então, por exemplo, se eu pegasse uma amostra de ar lá do entorno das plantas e outra amostra de ar de um outro local e analisasse a qualidade deles, eu poderia concluir, eu poderia ver se minha hipótese é verdadeira ou não. Entenderam o processo? Uhum. Entendi. Ótimo. Na casa de vocês, pode ser uma pergunta, algo que vocês têm curiosidade em responder. Sabe aquela dúvida que você tem e que você não consegue solucionar, ou você pergunta a alguém e ninguém sabe responder? É exatamente isso para que isso que serve a ciência, você responda a sua própria dúvida. E aí, uma pergunta que vocês têm? Um problema aí uma pergunta, né? No caso, se tem alguma coisa aí no convívio, na casa de vocês, que vocês queiram, se é um problema, né? Que vocês queiram ser resolvido, e como seria? Exatamente, até no contexto de relação. Maria Cecília, pode falar. Assim, a minha mãe, ela tem um fogão elétrico. Só que o fogão para ligar precisa de gás. E é na energia. Se é elétrico, por que precisa do gás? Então, Cecília. Interessante. Vamos ver. Aí lá no caso ela usa a energia só para ligar, né? Acender porque o gás, ele serve para acender o fogo. A energia, ela serve só para dar aquele raio de eletricidade que faz a faísca e acende o gás. Mas, e digamos que nós não sabemos ainda o motivo. Aí você tem que ir atrás. E aí, o que era que você levantaria a sua hipótese? Por exemplo, deixa eu ver uma hipótese aqui. Por que a eletricidade... Deixa eu ver... Por que a eletricidade foi usada nisso? O que ela substitui? Muito, muito bom. Pronto. E se eu tirasse ela da tomada, será que ele ainda funcionaria? Aí a gente ia lá, ia testar. Por exemplo, eu ia lá no fogão e acendia ele normalmente, como um fogão não elétrico, aqueles fogão mais comum. Se eu acendesse, aí o que era que ia acontecer? Ele ia acender. Você ia lá, acendia, liberava o gás, riscava o fósforo ou o isqueiro, e ele iria acender. Aí,
você já obteve um resultado. Aí você ia pensar, pera, mas ele acendeu. Então, ele não depende da eletricidade para funcionar. Mas e se eu tirasse o gás e deixasse só a eletricidade, o que era que aconteceria? Aí você ia lá, ia tentar acender, ele não ia acender, aí você ia lá e apertava o botão de ligar o fogo. O raio ia sair, mas ele não ia acender. Já é outro resultado. Entendeu como é o processo? Entendi. Certo? Muito bom. No bairro de vocês, cadê a turma que ia participar? Porque só quem está participando é a Cecília e o Yuri. Vamos lá, pessoal. Arthur Micael, Márcio Guilherme, Vitória Filgueira, João Victor. Vamos participar. Tem mais, né? Que eu não disse o nome. Wesleyane, o Edna, Vitória, Suelen, Raquel, Maria Cecília já está participando. Por Márcia, já exemplo, falei. Kathleen, vou dar um Kelly. exemplo. Se eu andando ali no bairro, eu vejo um bueiro entupido. Aí eu paro para pensar, o que é que causa isso? E como eu posso fazer algo em relação? Aí eu posso levantar a hipótese. Isso é devido a muita chuva. Uma chuva enorme e entope o bueiro. Aí eu vou lá, eu posso analisar lá o entorno em um dia de chuva, ou eu posso simplesmente fazer uma maquete, reconstruindo o ambiente lá, de minha observação, e testar. Aí eu vou lá e solto muita água. Aí eu vou lá e analiso que não, o bueiro continua passando naturalmente. Mesmo com muita água, mas aos poucos ele vai passando. Aí, então não é devido à quantidade de chuvas. Aí eu vou lá e levanto outra hipótese. Será que é por causa do lixo? Aí eu vou lá e analiso o entorno com lixo. Aí eu vejo, ele entupiu. Então, é devido ao lixo, o entupimento dos bueiros. Aí eu posso pensar, como é que eu posso melhorar isso? Certo? É um processo. É sobre vocês pararem para pensar. Sabe? Tudo bem? Alguma pergunta? Sugestão? A Certo. internet tá Aqui ruim, eu na não escutei cidade, não o que você falou. desde O áudio quando? cortou pra mim. O resto do Um pessoal me pouquinho, ouviu? um pouquinho depois daquela hora que você falou que não é a água. Que a água passava depois de um tempo. Certo. Aí depois eu levantei a hipótese que poderia ser o lixo, e eu experimentei, e na verdade, assim o bueiro entupiu. Então eu concluí que era realmente o lixo que causava o entupimento, e, e foi isso. Certo? E é sobre isso, como eu disse, é sobre vocês pararem para pensar sobre o entorno de vocês, sobre algo, olhar para as coisas de forma mais questionável, sabe? Vocês pararem para se perguntar um pouco mais, certo? Vamos lá, feira de ciências. O que é uma feira de ciência? Me diga o que vocês acham que é uma feira de ciência. Para mim, é um negócio que é para mostrar seu projeto. É o que eu entendo. Certo. Mais alguém? O que você acha aí, Yuri? É porque eu não consigo pensar em muita coisa pra dizer, mas é uma feira com, com vários projetos, onde você demonstra experimentos
Comprova alguns pontos. Ótimo. Arthur Micael, fala alguma coisa, o que é que você acha? João Victor, esse povo conversa tanto. Na sala de aula ficam conversando. Agora fica tudo mudo. Vocês estão aí mesmo? Eu acho que não, hein? Eu acho que estão Márcio jogando Guilherme. Vamos lá, vou continuar. Pronto. É exatamente isso que vocês falaram aí. Uma feira de ciência é um ambiente em que você vai mostrar sua pesquisa. Como nós já falamos aqui sobre como você desenvolver uma pesquisa, como você parar para se questionar sobre algo, e você vai expor essa sua ideia e seus resultados. Eu tive um questionamento, eu apliquei a metodologia científica e eu obtive tal resultado. Agora eu vou expor meu resultado a outras pessoas. É o Sua voz tá cortando, não sei se é a internet ou assim. Tá me ouvindo direito, Arthur? Agora eu tô. Eu estou. Arthur não. Certo. Vamos lá. Aí você deve se perguntar como fazer uma pesquisa, como começar uma pesquisa. Bom, o primeiro passo nós já falamos sobre, é você se questionar e aplicar a metodologia científica. Mas para isso você deve ter em mãos alguns aparatos, por exemplo, um diário de bordo. O que seria um diário de bordo? Diário de bordo é aquele dia, como o nome já diz, é um diário. É um caderno em que você faz anotações sobre sua pesquisa. Qualquer coisa que você estiver fazendo, por mais simples que seja, você anota. Isso porque vai que no decorrer de sua pesquisa você precise relembrar algo que você tinha feito antes. Você tem lá no seu diário de bordo anotado. É uma agenda sobre o que você fez, por exemplo, hoje eu fiz o experimento do projeto. Aí você vai lá e escreve como foi. Eu fiz tal, tal e tal. Depois eu fiz isso, isso e isso. Aí, hoje eu obtive os resultados. Obtive tal resultado, eu fiz isso, entende? Você vai descrevendo tudo sobre o seu projeto. É um caderno que está com você, sempre que você está fazendo sua pesquisa, e que você anota tudo do seu projeto. Deu para entender? Deu. Certo. O relatório. O relatório ele é um pouco mais formal. Ele é onde você vai dissertar sobre sua pesquisa de maneira mais formal. Ele tem uma estrutura para ser seguida e onde você vai apresentar qual é o objetivo de você estar realizando essa pesquisa. Você vai mostrar qual foi o procedimento que você adotou, sua metodologia. Você vai mostrar seus resultados e você vai expor o que você concluiu com tudo isso. Como eu disse, é um documento formal em que você vai dissertar sobre o seu projeto. É o principal documento de um projeto. E nós temos também o banner. O banner, ele é mais voltado para a feira de ciências. Aqui eu tenho um exemplo de um banner. E ele serve para você mostrar de maneira dinâmica a sua pesquisa. Tem basicamente o que tem no relatório, só que de maneira mais enxuta, onde é um aparato visual, que você vai mostrar seu projeto de maneira visual. Por exemplo, aqui você vai mostrar o título de sua pesquisa, vai mostrar qual foi sua pergunta, a hipótese, sua metodologia, seus resultados, sua conclusão e o que você tomou como referência para isso. Por exemplo, se você precisou pesquisar algo para entender melhor, ou se você precisou de alguma ajuda. Então, você vai se referir nas referências. É como eu disse, é algo visual para você expor seu projeto nele. Você já participou de alguma feira de ciência? Ou é a primeira vez? Eu participei uma vez, né? Ótimo.
Aqui eu fiz um aparato geral sobre a importância de uma feira de ciências. Muitos acham que uma feira de ciência tomam como algo só uma brincadeira ou algo não muito sério, mas é muito pelo contrário. Uma feira de ciência, primeiramente, ela estimula o aprendizado de forma prática. Não é algo que o professor está ali falando sobre, é algo que você vai atrás, é algo que você está imerso naquilo e você aprende de maneira prática, pesquisando e fazendo o experimento, você vai tomando esse aprendizado de maneira dinâmica. Segundo, ele desenvolveu o seu lado que é criativo, sabe? Seu lado cientista, seu lado de questionar sobre as coisas, seu lado de pensar como você vai experimentar isso, o que você vai fazer em relação. Ele desenvolveu esse seu lado mais criativo. E o entorno da Feira de Ciência, ele é um ambiente dinâmico. Ele é onde você vai expor seu projeto, você também vai visualizar o projeto dos outros, sabe? Aquela dinamicidade toda, você vai ver coisas interessantes, coisas legais, você vai expor tudo que você fez para outra pessoa. E também é um ambiente de interação e desenvolvimento pessoal, né? E está muito relacionado a isso, a Feira de Ciência. E é isso, alguma dúvida? Comentário? Estou com nenhuma dúvida. Comentário? Pode escrever no chat se vocês não quiserem falar. Eu não tenho nenhum. Uhum. Se não quiser falar, pode... Fique à vontade. Aí. Eu participei de uma feira de ciência aí no Raimundo Nogueira. Foi muito bom. No 9º ano. Foi muito bom. E tinha vários... O meu era para demonstrar sobre... Eu demonstrava como a ausência de ar, quando você tirava o ar de um local, isso criaria um vácuo parcial, e isso faria com que a água ela vencesse a força da gravidade. Sim. Entendeu? Eu lembro. Como? Tiarli, eu lembro. Sim. Tem alguma coisa a ver aquela experiência que coloca água num prato, aí coloca uma vela, depois... Exatamente isso. Né? Quando você coloca água no prato e coloca uma vela acesa lá. Aí depois você pega um objeto para cobrir essa vela, você coloca dentro, cobrindo a vela, só que com o fundo virado para a água. Aí isso faz com que, porque o fogo, para ele estar aceso, ele precisa de oxigênio. Sem oxigênio, ele apaga. E quando você deixa o ambiente ali só com aquele oxigênio, o fogo vai consumindo o oxigênio que está ali dentro e o oxigênio vai acabando. Então, a vela apaga, e quando ela apaga, ela já tem consumido todo o oxigênio dali. Ou seja, ela criou um vácuo parcial naquele ambiente. Isso faz com que a água suba, porque a pressão fora é maior do que a pressão de dentro. Então, vai fazer com que a água suba. Interessante, né? É muito bacana a ciência, né? É muito. Vivemos um período em que muita gente está duvidando, né, da ciência. Exatamente, então, né? Negacionismo. Estão negando, né? Nunca pensei em passar por uma situação dessa. Que tem gente que acha que a Terra é plana. Não, isso é absurdo. Tantos anos de estudo e todo esse tempo e o pessoal está regredindo ao invés de evoluir. Isso é regredir mesmo. É. Pena, né? Pois é. Achar que vai virar jacaré por tomar a vacina. Pessoal, tem alguma sugestão,
objeção, pergunta. Você já Nada? tem alguma ideia de um projeto para fazer? Pode falar, nós discutimos um pouco. Aproveita aí o nosso palestrante. Não sei porquê, mas eu tô intocado em querer fazer um projeto de energia eólica. Tipo, Muito na bom. outra feira de ciências, eu fiz sobre isso também, só que não deu certo. Aí, dessa vez, eu quero fazer sobre. Tipo, eu ia fazer sobre isso da outra vez, só que não deu certo, eu fiz sobre outra coisa. Aí, dessa vez, eu quero fazer sobre isso. Eu não sei porquê, mas eu quero fazer sobre isso. Sobre o quê, Yuri? Energia eólica. Sim, muito bom. Mas, de maneira geral, ou você pensa em fazer como? Eu quero explicar mais ou menos como funciona, como o ar passa a ser energia, se torna Certo. energia, e fazer uma maquetezinha que demonstra assim na prática, tá ligado? Muito bom. Bacana. Muito bom mesmo. Sem falar, pessoal, no leque de oportunidades que uma feira de ciência abre, né? Primeiro, depois disso que eu expus aqui para vocês, de todas essas possibilidades, em relação você chegar no ensino médio já com conhecimento de metodologia científica e já ter desenvolvido um projeto de feira de ciência, por mais simples que seja, já é meio caminho andado, porque no ensino médio, a metodologia científica ela é mais aplicada, e você tem a oportunidade de participar de feiras de ciências de tamanho, de nível regional, de nível nacional e nível internacional. Ô, Tiago, você chegou aí para fora de Mossoró sobre o projeto de Feira de Cheguei, Ciências? teve a Olha feira de aí. ciência, teve a Foi feira de para onde? ciência, teve a feira de ciência de Açu e teve a Febrace, em São Paulo. Olha aí, né? Aí, pessoal, como é bacana isso, né? Pois é. Imagina, você está em contato com pessoas do Brasil todo e projetos muito interessantes, e todo esse leque é uma experiência sensacional. Vamos aproveitar isso aí, pessoal. É Pois, muito, muito bom. muito mesmo. E é através desses projetos, do simples ao mais complexo, que a ciência vai se Exatamente. evoluindo, desenvolvendo, né? É através Pois é, e é dessas ideias aí. e é o que nós estamos mais precisando no momento, né? É de ciência. Então, beleza. Preparar a apresentação. Muitíssimo obrigado, Tiarli, por dar essas suas contribuições aqui. Precisando, Tenho viu? certeza que depois dessa explicaçãozinha aí, vai surtir efeito na cabecinha deles aí para desenvolver alguma coisa. E provavelmente eu vou